Tá, vou esperar só o pessoal iniciar a gravação. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. É um prazer revê-los. Para quem não se lembra, meu nome é Anderson Venâncio. Sou eu que trabalho aqui no Mais com as disciplinas de Sociologia e de Filosofia. E eu faço sempre questão, na última aula eu não falei sobre isso, eu não falei sobre isso, mas eu trabalho as duas disciplinas, gente, não é só por uma questão de, vamos colocar assim, muitas escolas têm um professor que dá essas duas matérias, normalmente porque ele é formado em sociologia e quebra o galho como filosofia, ou ele dá aula de filosofia, ou ele é formado em filosofia e dá aula e também quebra o galho aí, às vezes com muita competência, claro, não estou aqui falar mal de um colega nosso, e aí também acaba sendo aproveitado para a área de sociologia. No meu caso específico, eu sou formado em sociologia, em ciências sociais, e sou formado em filosofia também. Tá? Então, é isso que justifica eu estar presente nessas duas frentes. Tá? Então, não é apenas a vontade ou a necessidade, também tem a ver com a formação. E a gente está aqui para falar um pouquinho hoje de sociologia, né, gente? Na semana passada, eu depois conversei com a coordenação pedagógica, eu percebi que talvez nosso foco aqui, na semana passada eu imaginei um foco e tentei levar para esse foco, mas eu percebi que eu estava errado. Né? Na verdade, vocês não querem um aulão de um tema específico de filosofia ou sociologia, vocês querem ter uma conversa sobre aquilo o que esperar da prova do Enem sobre filosofia, sobre sociologia. Na verdade é isso, né? Então hoje eu vou focar mais nisso, né? E é esse o nosso objetivo aqui. Eu sei que alguns já tiveram a oportunidade de ver os conteúdos, tanto de sociologia quanto de filosofia, outros ainda vão ver esses conteúdos, mas de qualquer forma é importante você saber, né, ter uma noção prévia do que esperar da prova. E, gente, eu falava na semana passada, e vou correr o risco de ser um pouco repetitivo, mas é porque realmente é relevante para a formação de vocês. Essa semana mesmo eu conversava com alguns alunos que estavam meio amargurados com relação à situação, né, essa situação chata aí do Covid-19. Parece que a coisa não assenta de forma que a gente consiga retomar a nossa tranquilidade, a nossa vida, como a gente gosta de tomar. Obrigado. Obrigado. Desculpa. Então, essa coisa do Covid tira um pouco a gente às vezes. A gente já estão vendo tantas notícias associadas ao Covid-19 e parece que o mundo todo agora e que a nossa vida virou refém disso. Sendo que, não aqui desprezando a importância da doença, até porque eu sei que talvez alguns aqui tenham perdido alguém, ou conheçam pessoas que tenham se perdido por conta do Covid-19. Né? Então, eu entendo que isso tem um impacto emocional muito grande. Isso abala a gente, isso tira a gente um pouco do nosso prumo. Mas, meus queridos, não é o momento de ter autopiedade e nem de ficar fazendo aqui alarmismo ou tributando culto ao apocalipse. O mundo não está acabando, a nossa rotina, eu não acredito, eu sou sincero com vocês, eu não acredito nessa ficção chamada novo normal. Todo mundo fala, passada a pandemia, né, quando houver vacina e outros remédios, vamos ter um novo normal. Não, não tem novo normal, não. Tá? Porque o novo implicaria numa mudança que eu até acharia bem-vinda em termos humanos. Mas penso eu que quem é mau caráter vai continuar sendo mau caráter, quem é bom caráter continua sendo bom caráter, e quem tem dúvida sobre o que fazer no Enem tem que resolver essa dúvida. Entenderam onde eu quero chegar? Então, é claro que a gente espera que o mundo, a gente sempre quer ter esperança que o mundo possa ser melhor. Tá? Isso aí não é papo de boteco, realmente a gente tem essa esperança, mas, sendo bem realista, eu não acho, pelo que agora mesmo eu vi que o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, né, foi preso por desvio. Aí, ó, a Marita, eu também penso assim, aí, Marita, que bom que você pensa como eu. Né? Senão, como às vezes, eu acho que eu sou meio louco, né? Porque eu falo isso, pessoas regar no olho. Então, você não acha que o mundo vai melhorar depois do Covid? Não. Gente, passamos por 2 guerras mundiais, pelo amor de Deus, 2 guerras mundiais.
A Segunda Guerra Mundial matou 55 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial matou quase 30 milhões de pessoas. E o mundo melhorou? Piorou. Tanto é que dentro da filosofia surge o que eles chamam de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? É a negação dos valores da modernidade, como a piedade, como o amor cristão, como a solidariedade. É óbvio, gente, é óbvio que a nossa luta, a minha luta, e eu acho que de vocês, acho que todos que estão conversando comigo têm um ótimo caráter, têm boa índole. A nossa luta é para tentar fazer um mundo melhor assim, para tentar fazer o melhor possível para que a sociedade seja mais justa. Ontem eu vi uma juíza de primeira instância, lá acho que foi na Bahia, tá? Acho. E ao proferir a sentença, indicou que o acusado, que o réu, deveria ser condenado, sabe por quê? Além de ter cometido o crime, ele era negro. E por ser negro, por conta de um critério racial, que ela expôs explicitamente na sentença, veja bem, ela colocou na sentença que o réu, por ser negro, representava um perigo para a sociedade. E isso em 2020. Então, minha gente, eu sou meio cético nesse sentido. Não acho que o mundo caminha para se tornar uma grande aldeia global, que nós venhamos a ficar mais solidários. Acho sim que a pandemia aí despertou em alguns, talvez, algum sentimento de solidariedade aqui e ali, outros sempre foram solidários, continuam sendo, isso é maravilhoso, mas, dito isso, eu acho que a gente tem que ter os nossos projetos, nosso foco, o foco de vocês é o Enem, é a prova de fim de ano, então vocês não podem perder isso de vista. E eu falava para esses meus alunos durante essa semana o seguinte, que a dúvida era, professor, a dúvida de um aluno que era, professor, a minha família me pressiona muito para eu fazer direito, mas eu tenho muita vontade, eu tenho me visto mais fazendo psicologia. Eles falam que se eu fizer psicologia eu vou morrer de fome. O que é que você acha? O que eu disse para ela, eu digo para vocês. Sabe qual é a profissão que dá dinheiro? Eu não sei. Claro, a gente tem algumas profissões aí, consultando medicina. Todo mundo sabe que médicos ganham um salário muito acima da média. Mas tirando medicina, gente, e alguns campos aí como neurociência, física médica, enfim, alguns campos muito, muito específicos, a grande maioria das pessoas tem que lutar. Fala, Caio. Pois não, querido. Ah, professor. Qual que dá dinheiro? Professor, não? Então, quer dizer, aí, o Caio tocou num assunto interessante. E eu aproveito, desculpa, não quero para vocês perderem tempo, vocês estão aqui para ver outra coisa, mas eu acho importante falar essas coisas para vocês. Quando eu era bem mais novo, eu tinha uns 18 anos, eu trabalhava, eu não sou de Franca, eu sou de Juiz de Fora, e trabalhava numa montadora de automóveis, como faxineiro. Não tenho problema algum em falar isso, não sou vítima, era um trabalho digno como qualquer, e foi necessário durante um tempo que, inclusive, foi o que permitiu eu fazer o terceiro colegial numa escola privada, pagando, e aí com isso consegui passar no vestibular numa pública. Pois bem, durante uma limpeza de uma sala, eu falava com um senhor, que também era faxineiro como eu, e ele é mais velho, me perguntou, você estuda? Eu falei, estudo. O que você faz? Eu estou no terceiro colegial, vou prestar o vestibular no final do ano. Ah, vai? Para quê? Eu falei, para professor. Porque eu ia prestar para a história. Você vai prestar para a história, você vai ser professor. Aí respondendo sua pergunta, Caio, você vai fazer isso com a sua vida, vai estragar a sua vida assim, vai ganhar mal desse jeito, que desgraça. Vai fazer direito, vai fazer outra coisa. Professor, não. Quer dizer, isso, e aqui eu não estou ironizando, mas é uma questão assim, o cara é faxineiro tal como eu era, e achando que a pior coisa do mundo era ser professor. Então é lógico que a gente, né, que trabalha com docência, a gente lida com essa sensação de desprezo da sociedade o tempo todo. Mas sendo bem franco, não me arrependo de ter escolhido a profissão que eu quis seguir, que é de ser professor. Era a minha vocação. É onde eu consigo, é onde eu me sinto à vontade. Evidentemente, não ganho um salário nababesco, né, não dá para comprar uma suíte estilo chá da Pérsia, mas dá para viver bem, as contas estão pagas, vivo com dignidade. Eu acho que esse só consigo atingir ali meus pequenos objetivos de consumo, né? De vez em quando troco um carro aqui, faz uma pequena coisa, enfim. Gente, e eu estou falando isso de mim porque é o que a maioria de vocês vão vivenciar assim que começarem a ter a sua vida de trabalho, né? E, além disso, tem um dado novo que vocês precisam pôr em mente, que é o seguinte, a profissão que vocês forem escolher agora, em 2020, vai ser importante. Espero que vocês sejam muito felizes,
Porque se você escolhe uma profissão com a qual você se sente bem ao praticar, as chances de você ganhar dinheiro são muito maiores. Porque você vai ser eficiente, porque você vai ser extremamente mais atencioso. Qualquer coisa que você faça de má vontade, ou só por fazer, a tendência é ter um baixo rendimento, a tendência é mediocridade, e com isso você deve cair de produção. E, gente, o mercado está ultra competitivo. O diferencial normalmente é a sua formação, é a sua motivação. E eu falei isso na aula passada e volto a falar. Provavelmente vocês não vão fazer só um curso ao longo da vida de vocês, vão fazer 2, 3, 4 graduações, porque hoje o mercado caminha para querer profissionais polivalentes. Mas dito isso, vou apresentar para vocês aqui, deixa eu pegar a janela. Pois muito bem, o que é a sociologia? Como é que a sociologia cai no Enem? O que é que se cobra aí de vocês no Enem? Pensando em sociologia, e aqui, eu até vocês vão ver que logo abaixo eu trouxe também o que se cobra de forma. Semana passada vocês me perguntaram, pessoal, mas na filosofia, o que é que cobra direitinho? E ali eu vi que eu dei uma resposta, talvez não tenha ficado muito, não tenha atingido os objetivos que eram necessários ser atingidos. Então, nós vamos começar pela sociologia. Aqui, ó. No geral, a prova de sociologia no Enem aborda alguns temas da área como sociedade, cultura, cidadania, movimentos sociais, política, Estado, governo, revolução científica e industrial, sociedade contemporânea e teorias sociológicas. É isso. Professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte: quando você for fazer a sua prova, e aqui eu trouxe, gente, algumas questões de filosofia e de sociologia do Enem de 2019, para vocês darem uma olhada, para vocês terem uma noção de como isso é cobrado, de como isso é na prática. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vocês precisam entender o seguinte: o perfil do Enem é um perfil que eu gosto e não gosto. Por que que eu digo isso? A prova do Enem, ela nivela para um patamar médio. Tá? Se você compara com outros vestibulares, tal como o da USP ou da Unicamp, você percebe que a prova do Enem é uma prova muito mais operacional, muito mais tranquila de ser feita. Ela lembra muito a prova da Unesp, tem um perfil semelhante. Então, isso é o lado positivo dela. É uma prova que, na parte de humanidades, te cobra coisas muito... a cobrança é bem feita, no sentido assim, que eles cobram bastante, é bem diversificado. Não ficam focando só num período histórico ou em um ou outro teórico. Não, eles têm ali uma certa diversidade. O problema é a engenharia, a mecânica das questões. Como assim, professor, mecânica da questão? Na hora de construir as questões, os professores que fazem essas questões, eles optam sempre por fazerem questões grandiloquentes. É uma mania, é um ranço que tem na academia brasileira, o tal do bacharelismo, né? Essa mania de ficar achando que falar difícil é falar bem. Então o cara põe lá, às vezes, um texto introdutório enorme de 8, 10, 12 linhas, um texto que o vocabulário é distante de vocês, e aí vocês passam, às vezes, 5 minutos, 7 minutos lendo aquele texto e, às vezes, não conseguem entender o texto. Na verdade, gente, hoje, o maior problema do Enem é justamente isso, leitura. As pessoas não entendem o que estão lendo. Então, aqui vai uma dica urgente para quem tem dificuldade com leitura. Vai ler literatura. Que seja Harry Potter, que seja qualquer coisa que você goste de ler. Também não adianta ficar tentando, vou pegar o Machado de Assis, vou pegar o Tolstói, o Dostoiévski, vou ler. Isso é uma leitura mais complexa, que vai exigir mais e talvez você vai perder o interesse logo. Se você não tem o costume de ler, o meu conselho para você é: pegue revistas, pegue jornais e, acima de tudo, literatura. Aqueles livros do Dan Brown, como Anjos e Demônios, os da saga Harry Potter. Enfim, gente, o que você gostar de ler.
mas pega essas coisas mais populares, mais pop. Por quê? Vão te dar velocidade de leitura, vão te dar vocabulário e vão te ajudar a ter coesão, a ler e entender o que você está lendo. Então, eu sei que alguns podem até se sentir ofendidos de eu falar dessa maneira. Por favor, não se ofendam. Não estou chamando aqui ninguém de burro, de analfabeto. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no Brasil, gente, o brasileiro lê em média um livro durante toda a sua vida. Isso é na média. Tá? Quer dizer, pensa assim, se eu, Anderson Venâncio, leio ao longo da minha vida 200 livros, né, quando fazem a conta, eles põem os 200 livros do Venâncio e mais 0 livros que a maioria leu. Então, acaba dando lá um livro, na média, por pessoas. Então, o brasileiro lê muito pouco. E eu sei que muitos de vocês não têm muita paciência com leitura. E a prova do Enem cobra exatamente essa competência fundamental chamada leitura. E é uma competência que o Brasil vai mal. Não é só vocês, é o Brasil todo vai mal nessa capacidade aí de ler. E o que eu chamo de... Deixa eu ser bem claro com vocês. O que eu chamo de competência de leitura é você ler com a devida rapidez, entender o sentido e dali conseguir tirar informações para poder resolver a questão que se coloca diante de você. Então você precisa fazer isso. Então, você precisa ter esse jogo de cintura que muitas vezes não tem. Tá? Então é necessário acelerar a leitura. Então isso é um problema da prova disso. Isso é um problema que afeta muito as questões na área de humanas, principalmente sociologia, história e filosofia. E no caso da filosofia, os enunciados são piores do que os da sociologia. Muitas vezes os sociólogos, quando o autor da questão pega lá um fragmento de um livro de um sociólogo, dependendo do sociólogo que ele está usando, o sociólogo vai ser fácil de você entender o que ele está querendo dizer. Agora, quando os caras na prova de filosofia vão buscar lá trechos de certos livros do Platão, do Aristóteles, ali, que é tudo coisa mal traduzida, num português truncado, ali você tem dificuldades. Segunda questão que me incomoda também no nosso perfil de Enem. Muitas vezes o texto cobrado na introdução não tem nada a ver com a questão logo abaixo. O texto não te ajuda em nada a resolver a questão. Aí a pergunta que o bom senso faz é: o que diabos esse texto está fazendo ali? Você perdeu às vezes 5 minutos, 7 minutos para ler aquele texto, sendo que logo abaixo tem uma questão que não tem nada a ver com o texto. Então também tem essas cascas de banana aí no meio do caminho que vocês vão ter que lidar com isso. Tá? Mas, no geral, as questões nunca fogem disso. Tá? A sociedade, hoje em dia, um tema quente para o Enem 2020 é temas que envolvem a sociedade e cultura, gente. Com certeza. Por quê? Até por conta das mudanças que o Covid-19 provocou no tecido social e na cultura e no próprio exercício da cidadania, isso aí são coisas que o Enem vai ter que refletir. Aí na semana passada ele falou: professor, e na filosofia, né? A filosofia do Enem possui características de não ser tão interdisciplinar quanto as outras disciplinas. Isso é verdade. Na prova de sociologia, vocês encontram vários momentos a sociologia dialogando com a literatura, a sociologia dialogando com a história, a sociologia dialogando com a geografia. A filosofia, quando faz algum diálogo, é mais com a história mesmo, ou muito eventualmente com a sociologia. No geral, a prova de filosofia é 100% conteudista. É conteúdo mesmo, assim, ó, o que fulano disse, o que Beltrano disse, é cobrança conceitual. Qual o conceito de virtude para Aristóteles? Qual o conceito de o que é maêutica? Enfim, esse tipo de coisa. Tá? Se você não sabe por onde começar, né, você precisa ir estudar toda a matéria. Aí, tá, quando você fala assim: não, eu não sei nada. Eu não sei nada disso. Tá certo? Eu não sei nada de filosofia. Você tem que começar do zero. Como eu falei na aula passada, desde os pré-socráticos. Você tem que ler. O que cai na prova, então, de filosofia? Filosofia antiga, medieval, cristã, moderna e contemporânea. Tá? Então, eu quero que vocês gravem isso. A prova de filosofia é uma prova, acima de tudo, conteudista. A de sociologia é mais interdisciplinar. Existe um diálogo maior. O que as duas têm em comum? Normalmente,
a maneira como a questão se apresenta, o enunciado é longo, é cansativo. Então, você precisa estar muito atento a isso. A matéria de Sociologia que aparece dentro da prova, né, lembrando que a prova de Sociologia e de Filosofia estão inseridos aí dentro do conteúdo de Ciências Humanas e suas tecnologias, vai englobar o quê? Cultura, cidadania, movimentos sociais, política, Estado, governo, revolução científica, revolução industrial. O que cai de revolução industrial, professor? A revolução industrial não é um assunto de história? Não. Quando você analisa os impactos que a revolução industrial trouxe para a sociedade, em termos de mudança comportamental, em termos de mudança de percepção de vida, em termos de mudança de hábito de consumo, aí para a sociologia é um assunto relevante. Teorias sociológicas. Tá? Professor, me dá um exemplo de uma teoria sociológica. Ora, multiculturalismo, por exemplo. Multiculturalismo, etnocentrismo, a questão da escola de Chicago. A escola de Chicago, o que eu me refiro é a escola urbanística de Chicago, sobre como é a distribuição espacial de uma determinada população dentro de uma cidade, ou seja, padrões de urbanização. Isso você falaria, pessoal, isso aí é uma coisa de geografia, não. Isso é um tema também que os sociólogos acabam muitas vezes aí se debruçando. Outros temas aí que caem, né? Religiosidade é um tema relevante também, tá? Essas manifestações religiosas, veja bem, não vamos cobrar nenhuma doutrina religiosa, é evidente que não, mas a noção de que certos sociólogos têm sobre o papel da religião dentro da sociedade ou dentro da sociedade, questões de gênero, isso aí hoje em dia é quase certo que caia, tá? Gênero e sexo, isso aí é uma questão que cada vez vem tomando espaço nas provas de sociologia. Sustentabilidade, muitas vezes o aluno menospreza isso, ele acha que não, sustentabilidade é uma questão que só cai na prova de geografia. Não. A sociologia está preocupada com a economia verde, com a economia do século XXI, e a sustentabilidade também é uma questão muito relevante. Tribos urbanas, tá? Isso aí é uma coisa também que vem caindo, você tem que ficar atento. Formas de poder, quer dizer, o que é uma ditadura, o que é democracia direta, o que é democracia indireta, o que é, enfim, o que é uma dominação carismática, o que é um governo carismático, o que é populismo. Essa coisa do populismo está muito na moda, então tem que tentar entender isso também, tá certo? Lembrando, gente, que as questões de sociologia, de filosofia, a prova do Enem deve estar pronta ali para finalzinho de novembro. Então é possível, ela não deve captar, ela vai acabar captando alguma coisa das eleições nos Estados Unidos. As eleições nos Estados Unidos são em outubro. Tá? Então é provável que alguma coisa das eleições americanas acabe também esparramando aí na prova de vocês. Tá certo? E é lógico, você não pode descuidar da sociologia clássica. Né? O que eu chamo de sociologia clássica? Os princípios básicos do Marx. O Marx, dos autores da sociologia clássica, é o cara que mais cai no Enem. Todo ano, sempre tem 2 ou 3 questões relativas a marxismo. O Weber, o Durkheim e o Comte. O Comte também é relevante por conta do positivismo. O lema da nossa bandeira, da nossa bandeira Ordem e Progresso, vem aqui, é um tema relativo ao positivismo. Outros temas também que podem cair na sua prova de sociologia. Você tem sociologia brasileira, né? Não vamos esquecer que também tem sociólogos no Brasil. Aqui eu destaquei 3 para vocês, tá certo? Gilberto Freire, Florestan Fernandes e o FHC. O Gilberto Freire também é um cara extremamente cobrado no Enem, justamente porque ele é o primeiro sociólogo no Brasil a falar em democracia racial, a falar que a mestiçagem não é ruim, enfim, hoje em dia, até por conta dessas questões étnico-raciais que tem no mundo afora, né, tivemos aquele assassinato daquele afro-americano lá nos Estados Unidos, que foi morto pelo policial, é bem provável que o Enem desse ano explore questões com esse viés. E aí usar o Gilberto Freire é uma boa,
tá? É bem provável que caia. O Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso também teve um papel muito importante aí para entender as questões de subdesenvolvimento no Brasil e na América Latina. Tem dois sociólogos que correm por fora, que não são do Brasil, mas que se você não leu ou não sabe nada deles, precisa procurar saber. É o Zygmunt Bauman, é o cara que fala sobre a modernidade líquida. Você precisa dominar esse cara. Tá? Esse tema de modernidade líquida é uma coisa muito importante hoje em dia, dentro da sociologia. E a Hannah Arendt, que é uma socióloga já falecida, que o principal trabalho dela gira em torno de regimes totalitários. Tá? Ela é uma judia que escapou da Alemanha nazista e depois ela passa a vida... o grande livro que ela escreve aí é As Origens do Totalitarismo. Tá? É um livro muito bom. Bom, antes de eu avançar, até aqui está tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Meu próximo passo aqui é mostrar para vocês algumas questões que caíram no Enem no ano passado. Pra vocês entenderem mais ou menos isso aí que eu falei, esse formato aí que eu estava explicando para vocês. Pode perguntar. Tanto de certo, por enquanto. Pois não? Pode falar? Tudo certo por enquanto. Ah, beleza então, Vitória. Obrigado. Então, deixa agora eu mostrar aqui as questões para vocês. Eu selecionei, é claro, né, gente? Não vou mostrar todos. Eu selecionei aqui mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 questões, mais ou menos. Só para a gente dar uma olhadinha rapidamente nelas. E... Tá aqui. Então vamos lá. Vou começar dando um exemplo para vocês. Lá na questão 40, que é na parte de linguagens e códigos. Veja bem, não é uma parte de sociologia nem de filosofia. Só quero mostrar um exemplo aí de como o Enem vem investindo nessa questão da multi ou da interdisciplinaridade. Por exemplo, aqui, eu nem vou entrar no mérito dessa questão, mas só vou dar um exemplo. Essa questão 5 do Enem é uma questão de língua espanhola. O texto é sobre xenofobia. Xenofobia é um assunto que vocês estudam aonde? Normalmente em geografia e em sociologia. Mas muito bem. Vamos avançar. Isso aqui é do Enem de 2019, tá? O caderno azul. Questão 40 aqui fora. Aqui, ó. Essa questão 40 é linda. Isso aqui eu chamo de questão muito legal. E isso e questões assim, podem cair perfeitamente na prova de sociologia, tá? Perceba que é uma questão feita a partir de imagens. Tanto a Unesp quanto o Enem têm cobrado questões cada vez mais com esse perfil que diz do aluno leitura de imagem, interpretação de imagem. Tá certo? Ler uma imagem, às vezes, gente, é tão difícil quanto ler um texto, se você não tiver o contexto. Tá? No caso aqui, ó, a primeira imagem, fotografia em preto e branco de um músico da cultura lupa, norte de Angola, tocando calimba, ou lamelofone. Em seguida, você tem aqui uma outra pintura do Debré, tá certo? Escravos vestidos como europeus em cortejo musical na época do Império. Então, a gente deu aqui duas
manifestações culturais de povos negros. E aí vem a questão, ó, o instrumento feito de lâminas, metais, cabaço é comum a manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos, apesar de figurarem contextos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento temporal, a semelhança de instrumentos demonstra. Para você responder essa questão, percebo que isso aqui caiu na prova de linguagens e códigos, não é na prova de sociologia. Mas aqui está te exigindo o quê? Conhecimento de história, saber quem são esses escravos aqui, ó. Brasil, 1826, é o Brasil escravocrata, onde ainda tinha uma forte presença de... Os negros até poderiam participar de certos eventos sociais, mas sempre numa condição subalterna. E aqui, em pleno século XX, você ainda tem essa manifestação cultural original aí de um angolano tocando. Aqui, então, a partir do que a questão pede conhecimento de história e um pouquinho de conhecimento de multiculturalismo, que é o tema que eu falei lá atrás. A resposta aqui seria letra B, cultura da influência africana na construção da musicalidade brasileira. Na verdade, a questão está passando, olha bem, está passando por multiculturalismo, está passando por conteúdos de história, você saber o papel dos africanos no Brasil, e está passando pelo processo aí de intermediações, ou vamos colocar aqui um termo melhor, né, de diálogos culturais que existe, que é uma coisa que o Gilberto Freire também trata lá no Casagrande Senzala. E isso, volta a falar, não é nem na prova de sociologia, estou te dando um exemplo na prova lá de linguagens e códigos. Em seguida vem a questão 41. Aqui, ó, olha o que está presente na questão 41. Não digo que uma mulher perdida, não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre, saracoteia sozinha por toda a cidade, e não tem podido, por conseguinte, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. Demais está habituada ao luxo da rua, que é mais caro. Em casa arranjam-se ela, a ti, Deus sabe como. Não é mulher com quem a gente se case. Depois, lembra-te de que apenas começa e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem, faz o que bem te parecer. Essas palavras proferidas com franqueza, por tantos motivos autorizados, calaram o ânimo do bacharel, e aí segue, eu não vou ler tudo para ganhar tempo, é um livro do Aloysio de Azevedo, se não me falha a memória, A Dívida. Aloysio de Azevedo escreveu um outro livro chamado Curtiço, que também está impregnado de sociologia nesse livro. O texto publicado no final do século XIX traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época, em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador, manifesto da... Você fala, professor, mas isso aqui é uma questão de literatura, o que tem a ver com o seu conteúdo? Tem tudo a ver, porque aqui ele está tratando do quê? De questão de gênero, do papel da mulher na sociedade, do papel do homem na sociedade. E como eu falei, esse autor, o Aloysio de Azevedo, ele é o quê? Ele é um cara que acredita que o ambiente determina quem você é. Ele é um dos caras que bebem das águas do determinismo geográfico. Tá certo? Então, no final das contas, aqui a resposta seria a letra E, sobreposição da preocupação financeira com relação ao sentimento amoroso. É uma coisa típica da sociedade brasileira no início do século, no final do XIX e no início do XX. O casamento não é feito por amor, o casamento é feito baseado em critérios financeiros. Estou só te mostrando, novamente, só para explicar o que eu estou fazendo. Eu quero que você veja que não é só na história, na geografia, na filosofia que você vai encontrar interdisciplinaridade. Mesmo na prova de linguagem e código você encontra. E um diálogo muito grande, principalmente com a sociologia. A questão 44 também está na mesma linha, só que agora aqui é uma questão que envolve mais geografia com um pouquinho de sociologia, tá certo? Aqui a resposta seria letra C, não vou discutir muito ela, e vamos lá para as questões mesmo de sociologia e de filosofia. Tá? A partir da questão 40 e...
Eu já acho. Né? Olha a questão 46. Aqui, ó. Olha essa questão 46. Essa questão, você olha, você fala, pessoal, é fácil, hein? Eis o ensinamento da minha vida, da minha doutrina. Viva de forma a ter, de desejar reviver. É o dever, pois, em todo caso, você reviverá. Aquele que ama, antes de tudo, se submete, perdão, aquele que ama, antes de tudo, se submeter, obedecer e seguir, que obedeça, mas que saiba para o que dirige sua preferência, e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Isso aí é um texto do Nietzsche, né? O trecho contém uma formulação da doutrina nietzschiana, do eterno retorno, que representa critérios radicais da avaliação da... Então, perceba, ele te deu aqui um trecho do argumento do Nietzsche, e logo em seguida ele faz a pergunta queima-roupa. Isso aqui é o que eu chamo de questão limpa, não tem casca de banana. Ou você sabe ou você não sabe. Tá? Não tem, ele não está te enrolando. Realmente aqui o prólogo, por assim dizer, a primeira parte da questão, te dá alguns dados, enfim, ilustra aquilo que o Nietzsche estava pensando. Então, não fez você perder tempo. Aqui a resposta seria a letra A. A qualidade da nossa existência pessoal e coletiva. Isso aqui é uma questão de filosofia. Vamos lá, questão 47. A linguagem é uma grande força de socialização. Isso aqui é uma questão de sociologia, tá, gente? Sociologia dialogando com a filosofia. A linguagem é uma grande força da socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso, não queremos dizer apenas o fato, mais ou menos óbvio, de que a interação social, dotada de significado, é praticamente impossível sem a linguagem, mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aquelas que falam aquela língua. Aí tem o autor, que é o Sapir. O texto destaca o entendimento seguindo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se parte de uma... Gente, isso aqui é uma questão complicada, porque está pegando coisas da linguística, está pegando coisas da sociologia e da filosofia da linguagem. Aqui a resposta seria a letra B, a relação da interdependência com a cultura. Mas percebam que o enunciado é horrível, é difícil de você compreender o que está nesse textinho aqui, e a pergunta não está, a meu juízo, muito bem formulada. E eu vou dar um último exemplo, só para a gente já caminhar para o fim, que nós temos que estar esgotando. Vou pegar aqui a 52. Aliás, vou pegar a 53, que é a 53. A 52, percebam que é uma questão também de tiro curto. Te falo do Tomás de Aquino, filosofia cristã, e depois te pergunto diretamente sobre ele. Acabou, tranquilo. Agora aqui, ó, a 53 é uma questão que eu chamo de questão muito mais difícil, tá? Porque ela está misturando literatura, o Tolstói, justamente e com Rousseau, que é um filósofo iluminista, tá? Mistura os dois textos aí. Os textos de Tolstói e de Rousseau retratam ideais da existência humana e defendem uma experiência. E aí, meu querido, se você não domina muito bem quem foi o Tolstói e o papel dele na literatura russa, e se você não sabe quem foi Jean-Jacques Rousseau, você está lascado, você não vai responder a questão. É o que eu estou dizendo. Aqui tem um elemento muito importante. O Enem cada vez mais cobra do aluno uma certa maturidade, uma certa vivência de mundo, e muitas vezes o aluno, na sua... às vezes acaba não tendo. Tá? Então, é necessário aí ter esse jogo de cintura. Bom, alguma dúvida? Eu só vou passar, então, para a gente encerrar nosso momento aqui junto, vou passar um videozinho de 5 minutinhos, na verdade 4 minutos, tá? É legal, é um motivacional só para vocês manterem a cabeça erguida aí nesse momento que vocês têm tantas dúvidas aí na cabeça, né?
ter tantas coisas na cabeça, então acho importante, às vezes, a gente também fazer algo para poder lembrar que existe vida. Aqui, ó. É rapidinho. Baixe grátis 1 hora de motivação atualizada. Link na descrição desse vídeo. Vou lhe dizer uma coisa. Alguns de vocês querem dormir mais do que querem sucesso. Eu estou aqui para te dizer hoje, se você vai ter sucesso, você deve estar disposto a desistir do sono. Você tem que passar dias sem me ouvir. Não chore para sair. Você já está com dor. Você já está machucado. Você tem que ter 100% de crença em si mesmo, ou então você nunca fará isso acontecer. Muitos de vocês estão procurando por satisfação onde nunca podem ser encontrados. Vocês estão procurando realização em coisas, posses, dinheiro, reconhecimento. Escuta! O mundo não é roxo, Papai Noel não existe, nem todo mundo é tão legal assim. As nuvens não são de algodão. Não é chorando que se resolve. Você não mora numa bola de cristal e você não é imortal. Acorda! Se você acha que vai cair do céu, não vai. Vai! Corra o risco de fracassar, porque o maior perigo é não arriscar nada. Há pessoas que não correm nenhum risco, não fazem nada, não têm nada e não são nada. Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas elas não conseguem nada, não sentem nada, não mudam, não crescem, não amam, não vivem. Aí então, convencemos-nos que a vida será melhor depois. Depois de acabar os estudos, depois de arranjar trabalho, depois de casarmos, depois de termos um filho, depois de termos outro filho. Então decidimos que a nossa vida estará completa. Ah, para com essa merda! Desculpe, mas a vida está cheia de depois. Então deixa para depois. Até que acabe os estudos, até que se case, até que tenha filhos, até que ele saia de casa, até que se divorcie, até que perca quilos, até que ganhe quilos, até esperar morrer, para decidir que não existe melhor momento que agora. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso. A maioria das pessoas deixam o tempo desaparecer sem pensar 2 vezes. Olha aqui, você nunca receberá esse tempo de volta. A parte triste é que temos somente 86.400 segundos por dia. E a maioria das pessoas toma esse tempo como certo. A maioria das pessoas está trabalhando para viver. E muitas estão vivendo pelo seu trabalho, vivendo pela sua visão, vivendo o seu propósito. Prontinho, minha gente. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria falar com vocês. Aproveitem hoje, vão estudar, corre atrás. Não sei quais são os objetivos de vocês, mas sejam quais forem, desejo que todos alcancem, que façam um excelente Enem, tá? E que, se na medida que precisar da gente, estamos aí. Tá joia? Se não houver mais nenhuma pergunta, Caio, eu tomo para você aí.